Bom dia a todos, com a graça de Deus declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogado aqui presente, cumprimento nossos servidores e submeto à aprovação a ata da sessão de ontem. Não houve manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovado. Por deferimento do doutor relator, doutor Lídio Modesto da Silva Filho, será adiado para julgamento para o dia 12/3, a pedido do requerente, ao 3 da pauta, processo 182.916, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no horário rádio e televisão, Partido Solidariedade, Mato Grosso. Doutor Lídio, que é o relator, então deferiu o pedido para ser julgado no dia 12/3, então já fica pautado para o 12/3. Coloca a julgamento 1 da pauta, embargos número 267, que é embargo de declaração e mandado de segurança com pedido de concessão liminar, convocação e posse de cargo prefeito, vaga aberta em decorrência da cassação do registro de diploma Barra do Garça. Embargante Andréia Santos de Almeida Soares, embargado Roberto Ângelo de Farias. Doutor Ricardo de Almeida, relator, quem concede a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração interposto por Andréia Santos de Almeida Soares, em face de acórdão proferido por esta Igreja Corte Eleitoral, que extinguiu o presente mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual. O acórdão embargado restou assim emendado, peço vênia para não ler, que está disponível a todos. Em síntese, sustenta a embargante que o motivo que ensejou a perda superveniente do interesse processual, qual seja o julgamento da PET 3642, que acolheu o pedido idêntico ao formulado no presente mandamus, foi suspensa por meio de liminar deferida no mandado de segurança 54746 da lavra do eminente ministro João Otávio Noronha, de modo que o interesse processual ainda subsistiria. As folhas 378, a embargante interpôs novo embargo de declaração. Instada a se manifestar, a parte embargada o fez às folhas 385/387, requerendo o desprovimento dos embargos de declaração. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou, opinando pelo não conhecimento do embargo de declaração de folhas 373/378, tendo em vista a preclusão consumativa, e quanto aos embargos de declaração de folhas 358/360, pelo seu desprovimento. É o relatório, senhor presidente. Posso falar ao doutor procurador? Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Estou mantido. Então, a palavra, Vossa Excelência. Preliminar de preclusão consumativa quanto ao segundo embargo de declaração. Constata-se que a embargante interpôs segundo embargo de declaração de folhas 373/378 em face da mesma decisão, qual seja acórdão número 24193 de 2014. Assim, ante a preclusão consumativa, acolho, vista a interposição do recurso de embargo de declaração às folhas 358/360, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral e não conheço dos embargos de declaração interposto às folhas 373/378. É como voto, senhor presidente. Com voto, desembargadora Maria Helena. De acordo com o doutor relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente relator. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Acompanho o relator, excelência. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não acolheu os embargos
de declaração, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, a questão eram 2 embargos, né? Ainda tem a análise do segundo embargo de declaração. Então, prossigo no voto de mérito em relação ao segundo embargo de declaração. São 2? Então, para análise do segundo. Mérito. No mérito, melhor sorte não assiste a embargante. Como se sabe, o recurso de embargo de declaração não se presta à revisão do julgado, mas tão somente à apreciação de eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso presente. Vale ressaltar que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato jurisdicional encartado às folhas 85 verso, que havia postergado a análise do pedido formulado nos autos da PET 16639-2013, que tramitava perante a 9ª Zona Eleitoral até, abre aspas, a comunicação oficial do julgamento pela Corte competente. Folhas 85 verso. Em outras palavras, o presente mandamus tinha, em tese, o condão de corrigir eventual ato ilegal do juízo ACO de postergar a apreciação do pedido formulado pela hora embargante até a comunicação oficial da Corte Superior. Ocorre que, verificando o sítio eletrônico desse Tribunal Regional Eleitoral, o juiz da 9ª Zona Eleitoral, ora autoridade coatora, proferiu decisão em 11/6/2014, tendo sido publicada em 18/7/2014, determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito, de modo que, a meu ver, a perda do objeto no presente mandamus ainda persiste, posto que o procedimento primário já fora julgado pela autoridade coatora. O eventual acerto ou desacerto da decisão deve ser combatida por meio de recurso próprio, não se prestando à estreita via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Quanto à alegação de fato superveniente, qual seja possível alteração do julgamento da PET 3642 pela instância superior, não impede a parte embargante de manejar novamente, caso queira, o que entender cabível, uma vez que a extinção do presente mandamus se deu por ausência de interesse processual, não atraindo a incidência da coisa julgada material. Ante o exposto, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição do acordo embargado, conheço dos embargos de folhas 358/360, mas nego-lhes provimento. É como voto, senhor presidente. Com o voto, desembargadora Maria Helena. Acompanho, doutor relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Doutor Flávio Bertin. Acompanho o relator, excelência. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu, negou o provimento aos embargos, né? E quanto ao segundo, embargos não conheceu, todos nos termos do voto, em consonância com o parecer. O 2 da pauta é processo 183.268/2014, propaganda partidária, pedido de horário gratuito, no horário rádio e televisão. Partido Republicano Brasileiro é o requerente, o PRB. Doutor Agamenon é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de concessão de horário eleitoral gratuito no rádio e televisão para veiculação de propaganda partidária para o ano 2015 do Partido Republicano Brasileiro. O requerente apresentou seu requerimento dentro do prazo legal, porém não foi instruído com toda a documentação exigida, sendo apresentado apenas o plano de mídia de veiculação das inserções. O representante do partido, mesmo depois de intimado, para fazer as complementações necessárias em seu pedido de inserções, manteve-se inerte, não respondendo ao chamado da Justiça Eleitoral. Douta Procuradoria, em sua manifestação, arguiu preliminar pelo não conhecimento do pedido, vez que este não foi instruído com todos os documentos exigidos, consequentemente pela extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, opina pelo indeferimento do requerimento em exame. É o relatório. Mantenho o parecer. Mantido.
Senhor presidente, o voto está à disposição, é bem sucinto. O partido não apresentou os documentos previstos no artigo 5º da resolução 20.034/97. Por esse motivo, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu não conheço do pedido e, consequentemente, julgo extinto o processo sem julgamento de méritos, nos termos do artigo 267.1, acumulado com 283, 284, parágrafo único, todos do CPC. Como voto, senhor presidente? Consulta os eminentes pares se há algum voto divergente. Todos de acordo, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, o processo 55.895, recurso eleitoral, prestação de conta, partido político, recorrente Ministério Público Eleitoral e recorrido Partido Social Democrata, PSD de Jaciara. Doutor Ricardo de Almeida, o relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 14ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas prestadas pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático do município de Jaciara, referente ao pleito de 2012. Em suas razões, o recorrente alega que houve uma afronta à legislação eleitoral vigente, pois a abertura de conta bancária específica é uma exigência legal e sua ausência caracteriza uma infração grave e ensejaladora da desaprovação. Em contrarrazões, a agremiação recorrida defende a regularidade das presentes contas, requerendo ao final o improvimento do presente recurso. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso e a consequente desaprovação das contas do partido. É o relatório. Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Retorna a palavra ao doutor relator. Deixa eu só liberar o voto, senhor presidente, que agora que eu percebi que eu não tinha... Onde que é mesmo? Aqui, né? Liberar arquivo. Clica aí. Tá. Vai clicar aqui, ó. Uhum. Não, clica aqui, libera tudo. Vai pra todo mundo. Se você clicar aqui, já vai liberando os dois, confirma. Tá. Voto, senhor presidente. O caso em questão versa sobre prestação de contas de campanha, onde a resolução do TSE 23376 de 2012 é clara ao dispor que, independentemente de movimentação financeira, a agremiação política deve realizar a abertura de conta bancária específica para as eleições de 2012. Cito o artigo 12, é obrigatória para os candidatos, comitês financeiros e partidos políticos, em todos os níveis da direção, a abertura de conta bancária específica na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil para registrar o movimento financeiro de campanha eleitoral, vedado o uso de conta bancária pré-existente. O parágrafo 2º destaca que, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recurso financeiro, a obrigação de abertura de conta é impositiva. Distingo outro sim que a única exceção a essa exigência se afigura nos casos de ausência de agência bancária no município, hipótese que não se aplica ao município de Jaciara. É de se ressaltar que as contas de campanha diferem das contas anuais das agremiações partidárias. Digo isso porque a sentença de folha 60/62 anotou os julgados dessa corte, não observando, no entanto, que os precedentes indicados tratam-se, na verdade, de fato diverso, qual seja a prestação de contas anual de partido político, que vem regulada pela Lei 9.096. Em outras palavras, o argumento de que os partidos políticos dos municípios pequenos, em geral, não possuem
diretório físico constituído e, portanto, não realizam gastos ordinários com estrutura física, com a devida vênia, não pode sequer ser levado em consideração, pois, como já dito, a hipótese dos autos é de prestação de contas de campanha de partido político e não de julgamento de contas anuais de agremiação partidária. Ademais, não há que se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto, posto que, consoante entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, para aplicação do princípio da proporcionalidade, no julgamento das contas de campanha, é necessário que as falhas não comprometam a sua regularidade, não sendo este o caso em análise. Oportuno ainda ressaltar que, a teor do artigo 34 da resolução do TSE 23376, mesmo quando não houver qualquer movimentação financeira, a obrigação de abertura de conta bancária subsiste. Cito o precedente desta casa e finalizo ante o exposto, dou provimento ao recurso para desaprovar as contas do Partido Social Democrático do município de Jaciara, referente ao pleito de 2012, aplicando-se a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por 6 meses, na forma do parágrafo único do artigo 25 da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente. O voto, desembargadora Maria Helena. De acordo com o nobre relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor Flávio. Acompanho o relator, excelência. Então, Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O 5 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de comitê financeiro, partido político e Partido Social Democrata, PSD, Sorriso. Recorrente, PSD, Partido Social Democrata, de Sorriso. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Também o doutor Ricardo de Almeida é o relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático do município de Sorriso contra a sentença proferida pelo juízo da 43ª Zona Eleitoral, que declarou não prestadas as contas do Comitê Financeiro para vereador do PSD e julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático, ambas referentes ao pleito de 2012. Em relação ao Comitê Financeiro, as contas foram declaradas não prestadas após devidamente intimado na pessoa de seu representante legal para fazê-lo, conforme certificados nos autos das folhas 30/32. Quanto às contas do Diretório Municipal, a sentença fundamentou sua desaprovação nas seguintes irregularidades: por não ter apresentado os extratos bancários da conta específica de campanha, e o item B, por não ter apresentado os extratos da conta do fundo partidário. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade das presentes contas, alegando que os extratos bancários não foram juntados, tendo em vista que não houve abertura de conta bancária específica de campanha. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, para que as contas do Comitê Financeiro sejam declaradas prestadas e a do Diretório Municipal seja julgada aprovada. A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Está mantido o parecer. Em relação às contas do Comitê Financeiro, vê-se que é acertada a referida decisão, pois comprovada sua intimação para prestar contas à Justiça Eleitoral, deixou transcorrer em habeas o prazo sem manifestação. Cito o precedente desta Corte. Quanto ao Diretório Municipal, observa-se a indicação de abertura de conta bancária específica, razão pela qual exigiu-se a apresentação dos extratos bancários quando da realização das diligências, além do extrato da conta do fundo partidário. Em sede recursal, o requerente juntou o documento comprobatório de inexistência de abertura de conta bancária, razão pela qual não apresentaram os extratos. Em que pese os documentos juntados ratificarem tal alegação, observa-se que o caso em questão versa sobre prestação de contas de campanha, onde a resolução
do TSE 23376 de 2012 é clara ao dispor que, independentemente de movimentação financeira, a agremiação política deve realizar a abertura de conta bancária específica para as eleições de 2012. Peço vênia para não ler o artigo 12, está à disposição de Vossa Excelência. Distingo outrossim que a única exceção a essa exigência se afigura nos casos de ausência de agência bancária na localidade, hipótese essa que não se aplica ao município de Sorriso, como bem demonstrado pelo recorrente. Ademais, mesmo que considerássemos a existência e validade da conta bancária declarada às folhas 2 dos autos, a impropriedade ainda existiria, pois a abertura de conta bancária deve possibilitar à Justiça Eleitoral a aferição da integralidade da movimentação financeira da campanha, o que resta impedido pela ausência de apresentação de extratos bancários. No caso em exame, além de não ter entregue os extratos definitivos da conta destinada ao trânsito de recursos de campanha, a agremiação também não cumpriu o disposto no parágrafo único do artigo 37 da Resolução 23376, que determina a inclusão dos extratos da conta do fundo partidário. As falhas detectadas, analisadas individualmente ou consideradas em seu conjunto ensejam a rejeição das contas, porque impossibilitam a análise da arrecadação e dos gastos de campanha. Com essas considerações, nega o provimento ao recurso para manter in totum a sentença objulgada. É como voto, senhor presidente. Com voto, desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relato. Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Dr. Agamenon. Acompanho o relator. Dr. Lídio Modesto. Também eu acompanho. Dr. Flávio Bertin. Com o relator, Excelência. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Então, encerrada a pauta judiciária, temos apenas uma administrativa, que é o 11.436, proposta de implementação de programa de aprendizagem no âmbito do TRE. Requerente, Seção de Seleção, Admissão e Avaliação, SSA. Esse é da minha relatoria. Trata-se de proposta da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas, que dispõe sobre o programa de aprendizagem intitulado Projeto Aprendiz neste regional. O projeto visa promover a formação técnica profissional e a inserção social dos jovens carentes do estado de Mato Grosso mediante atividade teórica e prática de aprendizagem nesse tribunal, alcançando o jovem de 16 a 21 anos que estejam matriculados no 8º ano do nível fundamental e cuja renda per capita não ultrapasse 50% do salário mínimo. Como justificativa da presente preposição, foram elencados os seguintes pontos pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento: a existência de previsão constitucional para que o Estado assegure ao adolescente o direito à profissionalização, artigo 227, Constituição Federal. B. Previsão na Lei 10.097/2000, Lei de Aprendizagem, que determina que as empresas de pequeno e grande porte contratarem jovens de 14 a 24 anos para captação profissional, teórica e prática. C. Implementação do programa em diversos órgãos públicos, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, que já implantou o projeto de aprendizagem, contrato TSE 72/2012, de previsão orçamentária para implementação do programa neste ano 2015, folha 132 e 133, cumprimento do papel social de promoção da cidadania, conforme previsão no planejamento estratégico deste regional. Após análise das Unidade Técnica, Assessoria Jurídica e CCIA, aprovaram a minuta apresentada. Procederam-se as correção à minuta pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento. Foram juntadas as informações orçamentárias, folhas 32, indicando a existência do montante necessário para cobrir as despesas dentro do exercício 2015 no programa Aprendiz. A diretoria-geral, por seu turno, endossou integralmente a proposição e acolheu a manifestação das unidades referidas, ponderando pela sua apreciação plenária para aprovação
do novel normativo no âmbito deste tribunal. Por derradeiro, em sede de diligência, a EGE informou que a Coordenadoria de Educação e Aprendizagem é a unidade responsável para a aplicabilidade do programa de aprendizagem e que não invade tais atribuições a competência e autonomia daquela escola judiciária, folha 138. Este é o relatório. Passo ao voto. Objetivando a unidade proponente, a par da justificativa apresentada, a implementação do programa de aprendizagem titulado de Projeto Aprendiz no âmbito deste regional elaborado pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, SGP, com fundamento na Lei 10.097/2000. A implementação do projeto apresentado no âmbito desta jurisdição eleitoral terá benefício para os trabalhos administrativos da Secretaria e cartórios eleitorais, considerando a mão de obra que será disponibilizada a essas unidades e principalmente ressaltar o papel desta justiça especializada no cumprimento do seu dever social de promoção da cidadania com a formação técnico-profissional e a inserção dos jovens carentes do Estado de Mato Grosso, conforme previsão no planejamento estratégico deste sodalice. Assim, diante do exposto e tendo em vista a relevância da implantação do programa de aprendizagem neste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, acolho a manifestação da Diretoria-Geral e submeto à apreciação de Vossa Excelência a minuta da resolução. Se aprovada, será publicada. Então, a resolução traz aqui os considerando que eu vou poupar da leitura os eminentes pares. Entretanto, no que interessa, o artigo 1º, instituir o programa de aprendizagem de que trata a Lei número 10.097, 19 de dezembro de 2000, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos termos desta resolução. Parágrafo 1º, o programa de que se trata o capto será desenvolvido por este tribunal conforme disponibilidade orçamentária e atenderá aos jovens de 16 a 21 anos de idade. Parágrafo 2º, nos termos da Lei 10.097, 2000 poderá contratar até 45 aprendizes, correspondente a 15% do número total dos servidores do órgão. Artigo 2º, o programa de aprendizagem objetivo é proporcionar aos aprendizes a formação técnico-profissional que oportuniza o ingresso no mercado de trabalho mediante o desenvolvimento de atividade teórica e prática. Artigo 3º, será permitida a admissão de menores de 18 anos no programa, desde que inscrito em cursos de aprendizagem voltada à formação técnico-profissional, metódico, promovida por entidades sem fim lucrativo que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a sua formação e que esteja inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizes do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo 1º, entende-se por formação técnico-profissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades teórica e prática metodicamente organizadas em tarefa de complexidade progressiva desenvolvida no âmbito de trabalho. Parágrafo 2º, os adolescentes inclusos no programa deverão ser oriundos de família com renda per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo vigente à época da contratação, bem como está cursando a partir do 8º ano do nível fundamental até o último ano do ensino médio. Parágrafo 3º, o participante do programa de aprendizagem não poderá ser membro de diretório político, filiado a partido político, não ser cônjuge ou companheiro e ter parentesco até terceiro grau com membros, juízes e promotores e servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, devendo ainda estar em dia com as suas obrigações eleitorais em caso de maior de 18 anos. Artigo 4º. A contratação de aprendizes far-se-á de modo indireto na forma permitida do artigo 431 da CLT por meio de entidade mencionada no artigo anterior,
que selecionará e celebrará com o jovem o contrato de aprendizagem devidamente anotado na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo único. A seleção dos jovens aprendizes observará os critérios definidos no parágrafo 2º e 3º do artigo anterior. Artigo 5º. A contratação de entidade sem fins lucrativos para operacionalização de programa de aprendizagem cumprirá as regras contidas na Lei 8.666/93. A jornada de trabalho do jovem aprendiz será de até 6 horas diárias, em observância à regra contida no artigo 432 da CLT, bem ainda restrições constantes do artigo 67 desta. Parágrafo único. A atividade prática e teórica de aprendizagem serão distribuídas observando a carga horária estabelecida no caput deste artigo. Artigo 7º. Os aprendizes deverão desenvolver suas atividades práticas no horário de funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e cartórios eleitorais, sendo dispensado da frequência nos feriados oficiais, pontos facultativos e quando, por outras razões, não houver expediente na Secretaria do Tribunal ou cartório eleitoral em que estiver lotado. Parágrafo único. Mediante comprovação, é considerada falta justificada, não ocasionando desconto no salário, a decorrente de caso fortuito ou força maior, e as seguintes: 1. Para tratamento da própria saúde, mediante apresentação de atestado médico até 24 horas a contar do retorno do aprendiz. 2. Convocação pela Justiça para depor na qualidade de testemunha ou para participar como jurado do Tribunal de Júri, por até 5 dias em razão do falecimento dos pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteado, irmão, cônjuges ou companheiro. O artigo 8º. O contrato de aprendizagem não poderá ter prazo superior a 24 meses e extinguir-se-á no seu término ou antecipadamente nas hipóteses previstas no artigo 433 da CLT. Artigo 9º. O jovem aprendiz perceberá a título de retribuição um valor não inferior a um salário mínimo, fazendo jus a: primeiro, 13º salário, FGTS, repouso semanal remunerado. Férias de 30 dias, coincidente com o dos períodos de férias escolares, sendo vedado seu parcelamento e conversão em abono pecuniário. 3. Seguro contra acidentes pessoais e vale transporte. Artigo 10. Serão deveres do jovem aprendiz, além de outros previstos no instrumento contratual, executar com zelo e dedicação as atividades que lhe forem atribuídas. 2. Apresentar trimestralmente a contratante comprovante de aproveitamento e frequência escolar. 3. Cumprir as normas internas da Secretaria do Tribunal ou cartório eleitoral. 4. Manter sigilo das informações a que tiver acesso. Artigo 11. É vedado ao jovem aprendiz, sem prejuízo de outras proibições que poderão ser fixadas em ata a ser expedida pela Diretoria-Geral deste Tribunal. 1. Realizar atividades incompatíveis com o projeto pedagógico do programa de aprendizagem. Identificar-se invocando sua condição de jovem aprendiz quando não estiver no pleno exercício das atividades desenvolvidas no âmbito da Justiça Eleitoral do Mato Grosso. 3. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização. Artigo 12º. A entidade responsável pela seleção e contratação de aprendizes, bem como pela promoção do curso de aprendizagem correspondente, serão descritas em instrumento próprio que incluirá, dentre outras, o dever 1. De observar a reserva no mínimo de 5% das vagas para pessoas com deficiência, bem como as previsões constantes no artigo 3º, ao indicar o jovem para programas de aprendizagem que, não sendo preenchidas, serão disponibilizados aos demais selecionados. Inciso 2. Cumprir as obrigações de trabalho referentes aos jovens contratados. Garantir condições favoráveis de trabalho e meio didático apropriado ao programa, compatíveis com o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do jovem. 4.
assegurar a compatibilidade do horário para a participação do adolescente no programa de aprendizagem sem prejuízo da frequência do ensino regular. 5. Acompanhar as atividades e o desempenho pedagógico do aprendiz em relação ao programa de aprendizagem e o ensino regular. 7. Promover a avaliação periódica do aprendiz no tocante ao programa aprendizagem. 7. Expedir certificado de qualificação profissional em nome do adolescente após a conclusão do programa de aprendizagem com aproveitamento satisfatório e outros documentos que fizerem essenciais, em especial os necessários às atividades escolares. Artigo 13º. Incumbe à Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, por sua unidade específica, gerir o programa de aprendizagem com apoio do psicólogo organizacional, além de outros servidores necessários ao desempenho da atividade, a fim de 1. Implementar, coordenar e acompanhar, avaliar o desenvolvimento do programa. Interagir com a entidade contratada nos termos do artigo 4º desta resolução, no que se refere à assiduidade, pontualidade, desempenho escolar e acompanhamento sociofamiliar do aprendiz. Terceiro, interagir a fim de fortalecer a função dos supervisores dos aprendizes. 4. Encaminhar relatório de acompanhamento e avaliação dos aprendizes e do programa aos supervisores. Inserir os aprendizes, quando possível, no programa e projeto existente no TRE. Artigo 14º. Participação do jovem no programa de aprendizagem em nenhuma hipótese implicará em vínculo empregatício com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Artigo 15º. Compete ao diretor-geral, após a manifestação da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, SGP, Coordenadoria Orçamentária e Financeira, definir o número de vagas disponível para aprendizagem e sua distribuição. Artigo 16º. Na Secretaria do Tribunal, o processo de seleção de aprendiz será realizado pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, SGP, em conjunto com o responsável supervisor indicado pela unidade administrativa interessada, e consiste na realização de entrevistas dinâmicas, análise de currículos e histórico escolar dos candidatos. Parágrafo único. Nos cartórios eleitorais, o processo de seleção será realizado pelo chefe do cartório, devendo a Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento ser informada sobre o aprendiz selecionado. Artigo 17º. A Diretoria-Geral do TRE, por meio de ato próprio, indicará ao supervisor aprendiz que deverá, primeiro, acompanhar as atividades práticas de aprendizagem que deverão ser organizadas em tarefa de complexidade progressiva, promover a integração dos aprendizes no ambiente do trabalho, controlar a frequência do jovem aprendiz no programa e no curso de aprendizagem e promover encaminhamento mensal à CED. 18º. Para fim de cálculos de horas e percentuais, as frações obtidas serão arredondadas para o número inteiro imediatamente superior. Os casos omissos serão dirimidos pela presidência deste tribunal. Artigo 20º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Esta é a resolução que submeto aos eminentes pares. Desembargadora Maria Helena. Desembargador Pedro Francisco está ausente momentaneamente. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lírio Modesto. Eu também estou de acordo, presidente. Apenas eu gostaria só de fazer uma indagação. O sistema de certame para seleção, qual que é? Eu perdi no início da... A Secretaria de Gestão de Pessoas... A pessoa só vem, se credencia e... analisar currículo, atividade... É através de análise curricular? Ah, tá. Não existe nenhum tipo de... De prova, não? De prova, não, né? É porque senão daí, se tivesse algum tipo de prova, qualquer certame que fosse, eu entendo que ficaria vedada a questão
da impossibilidade de contratação de parente, de membro ou de magistrado, entendeu? Assim como é feito, né, nos tribunais, o credenciamento de estagiários, né, faz-se uma prova ainda que singela, porque daí você retira esse óbice, né? Aí cai daí naquela situação que o CNJ estabelece de que apenas a pessoa que participou desse certame não pode ficar subordinado diretamente ao parente, né? E nesse caso aqui é até difícil porque a renda familiar tem que ser até 50%. Não, tranquilo, é só essa indagação. Então, se é análise curricular, não. dificilmente iria contratar um filho enteado, né, de magistrado ou servidor. Não tem parente não, mas assim, é porque é muito longe, né? Você chega até o sobrinho, né? Quer dizer, a possibilidade de você alcançar alguém ligado a um membro, a um magistrado, a um servidor que tenha cargo de direção é muito grande, né? Na verdade, você vedaria daí a possibilidade de conceder oportunidade a um jovem estar participando desse aprendizado aí, porque é uma forma de aprendizado, né? Mas são somente essas considerações, estou de acordo. Se eventualmente houver necessidade, muda-se, né? Sim, não tem. Doutor Flávio Bertin? De acordo, senhor. Doutor Ricardo de Almeida? De acordo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco estava ausente. De acordo. Então, o tribunal, à unanimidade, aprovou a resolução para a implantação do programa de implementação de aprendizagem no âmbito deste regional. Nada mais havendo, deixem aberta a palavra aos eminentes pares. Doutor Agamenon. Senhor presidente, só para não perder o costume, só algumas informações a respeito da nossa escola. Na data de ontem, nós fizemos uma reunião, inclusive com a participação do Dr. Pedro Francisco e do Dr. Antônio Peleja, da comissão criada por esse tribunal, no objetivo que é a comissão editorial, né? Para tratar de ações visando a implementação ainda esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo, pelo menos 2 edições da nossa revista, como deliberado o ano passado. E nessa reunião a gente foi feita uma proposição no sentido para até valorizar e uma forma também de chamar a atenção do público interno, que seriam todos magistrados e servidores, inclusive estagiários até, no sentido de chamar, ver a importância de uma revista e da possibilidade que ela dá de uma divulgação, de uma provocação científica dentro do nosso tribunal. E com esse objetivo de valorização, a gente pensou e deliberou no sentido de que elaborar a gente não vai denominar de concurso, mas abrir um prazo para a escolha do nome da revista. Um nome que tenha uma identidade funcional, que valorize essa questão institucional, que ela seja um nome que seja adequado, um nome que tenha uma criatividade. Só para título de exemplo, no Paraná, a revista é Paraná Eleitoral, né? Então, assim, vários nomes que podem surgir e que agregariam ainda mais ao que se pretende. Uma revista forte, uma revista que possa valorizar não só o público interno, mas também a comunidade científica de maneira geral de Mato Grosso e de outros estados também. Então, só passar isso para Vossa Excelência e comunicar aos demais membros que a intenção nossa é fazer isso, e a gente deliberou que a comissão faria essa encaminhamento a interno para as pessoas se inscrevendo, né, e dando a sugestão, e gostaríamos, né, e se assim entender Vossa Excelência e os demais colegas, dessa homologação posterior, apenas a homologação do pleno, para a gente trazer, para dar mais força ainda e eventualmente, né, para a valorização do servidor, eventualmente que ganhar. A gente gostaria até que fosse, né, doutor Pedro? O doutor Pedro pode até me ajudar para não ser sozinho, se fosse feita um ato aqui, né, o nome foi escolhido, o nome que esse servidor, seja lá quem for, ganhar esse, vamos denominar de concurso, porque concurso haveria necessidade de alguns requisitos, mas essa regulamentação. Então, professor, poderia complementar alguma coisa, se for possível? Realmente, nossa mente já esclareceu tudo. A ideia é
justamente valorizar, né, a atuação de todos os servidores, de todos os integrantes, os atores da Justiça Eleitoral, da instituição Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral no Mato Grosso, chamando-os à participação nessa revista, exatamente desde já sugerindo o nome para essa revista, que será então submetida ao Pleno, que é a instituição, o órgão máximo, né, da Justiça Eleitoral, para que também tomem conhecimento e possam homologar os aspectos formais desse processo de escolha. É isso. Não, sim, seria basicamente isso. De acordo, só queria saber se, aproveitando esse momento de descontração e troca de informações, se o diretor da escola sabe alguma novidade a respeito daquela notícia que o diretor nos trouxe naquela reunião de Brasília da proposição de reestruturação da escola e reformulação de toda a escola. Dentro desse assunto, desembargadora, existe em todos os tribunais estão conversando, né? Estão vendo, até porque a ideia de quando se pensou nisso, e o ministro Noronha, ano passado, quando a reunião que nós tivemos em Brasília, ele falou que dependeria, evidentemente, da estrutura de cada tribunal. Haverá uma reunião esse ano, agora em março, não sei se já foi encaminhado para o senhor, desembargador, essa informação, mas eu solicitei que fosse encaminhado, porque veio para a direção da escola, vai ser uma reunião do CODEG, do Colégio de Diretores das Escolas Judiciárias Eleitorais, agora no final de março. E foi solicitado, né, que a participação, se fosse possível, dos presidentes dos tribunais também, porque se pretende discutir isso, né, discutir uma forma, porque o grande problema de todos é a questão de cargos, quais serão cargos, se vai ter, porque a resolução ela traz, alargou as atribuições, né, mas e prevê também que ocorra uma adequação da estrutura, né? Então, para que isso ocorra, tem que ver e analisar, como o Mauro disse, cada situação particular de cada tribunal, e a escola ela está aberta a isso e estamos conversando e vendo, inclusive, com outros estados, né, como que está sendo feito para que essa adequação atenda, de fato, todas as atribuições que decorreram dessa resolução. Então, está nesse caminho, né? E, inclusive, se não chegou, vou pedir agora para a Janice para uma olhada se foi encaminhado para o senhor, se acha que foi ou não. Até aproveitando o ensejo, o momento escola, né? Informar que deve estar, o senhor deve ter conhecimento disso naturalmente, o curso de pós-graduação já está bem adiantado, até onde eu sei aqui o procedimento interno, para assinatura, se der tudo certo agora em março, com o IDP, né? E permitindo para 30 servidores e os demais, até o Dr. Ricardo estava comentando, né? A gente perguntando, na verdade, assim, não há possibilidade do tribunal tratar da mesma forma a questão dos magistrados por conta de uma portaria que disciplina exatamente a periodicidade, né? Em razão de sermos nós todos os membros magistrados por tempo determinado, então existe, se não me engano, 5 anos, eu não me recordo, Mauro, parece que existe isso. Então, por conta disso, não há possibilidade de estender a forma como é feito para os servidores, mas vamos aproveitar as condições que o IDP ou qualquer outra instituição faz em razão dessa contratação, porque se for acessar o site do IDP, o valor é um valor acima, né? Um valor maior. Então vai ser nas condições similares, mas com um pagamento em separado, utilizando. Hoje, inclusive, o desembargador Marco Machado está em Brasília, juntamente com o Dr. Alex, porque esse convênio com o IDP veio também através da Escola da Magistratura, da EMAN, né? Então eles vão tratar e vão trazer para a gente exatamente como que ficará esse credenciamento, ou diretamente com a associação, ou um link que vai ser criado, permitindo que
que os magistrados de primeiro ou de piso ou de teto venham a entrar nesse tipo de convênio também, mas aí pagando diretamente, como foram os outros cursos de especializações promovidos aqui no tribunal. Os magistrados sempre pagavam separadamente com preço, aproveitando o preço que foi disponibilizado, um preço melhor. Tá? Então, acho que semana que vem a gente tem isso. Aproveitar para cobrar também, já que abriu a palavra, comunicar, né, e informar que a gente está produzindo aquele vídeo, né? A ideia é de produzir aquele vídeo institucional relacionado especificamente à atividade do voto consciente. Né? Nós não tínhamos até então nenhum registro audiovisual das atividades que sempre foram e muito bem desenvolvidas, repito, desde 2011, pela Escola Judiciária Eleitoral, que é exatamente esse projeto. Ele já está, o ano passado foi feita uma coleta através da Glenda e da Janes, de todas as reportagens que foram produzidas, e ele estava aguardando só a questão da edição, que até eu protocolizei de entrada num requerimento para Vossa Excelência, ver a melhor forma de se produzir isso. O valor, pelo que foi apurado, não é um valor muito alto, mas ele servirá não só de link para a nossa página, mas como também para encaminhamento para o TSE e outras, uma ação importante e que muitos, às vezes, nem têm conhecimento da amplitude. A desembargadora participou diretamente de várias ações, Vossa Excelência também participou. Aliás, todos nós participamos com uma apresentação aqui, que era só um dos braços daquele tipo de ação. Então, só informando e esperamos com muito fervor que isso seja encaminhado o mais rápido possível. Se possível, né, que a gente possa até levá-lo na reunião do CODERJ, com a presença até do ministro João Otávio Noronha, estará presente nessa reunião na Paraíba, né, e apresentar esse projeto nosso aqui. Então tá bom. Precisar cantar funk aí, pode. Podemos até ter produzido aquele dance. Na edição do vídeo tem que mandar excluir o aperto que os alunos deram. Exatamente. Mas o funk deve ser. Tá garantido. Eu acho que não pode deixar. Não sei se foi gravado. Isso aqui o Dr. Ricardo não sabe, mas nós temos um grande dançarino aqui. Eu tinha mais 3 assuntos, mas deixa pra quieto. Quanto à escola, doutora Agamenon, ontem eu recebi a resolução de forma oficial, até eu mandei encaminhar para Vossa Excelência a cópia, né, para as providências que a escola entender necessária, e também como cumprimento encaminhei, e fica aqui registrado, ao doutor Samuel Franco Dalia Júnior, que foi um dos articuladores, né, quando a presidência muito correu atrás, e também registro aqui assim o brilhante trabalho da Janes, né, para conseguir essa estruturação. Junto com o doutor Samuel, viajaram para vários encontros aí e, felizmente, o nosso país, o nosso TRE, vai ter uma escola judiciária altamente estruturada. Então vamos procurar os meios, né, de colocar em atividade. E já está bem direcionado, né, com edição de revista, algumas alterações foram necessárias. E também, não posso deixar aqui, o diretor-geral também teve grande participação. Então esse registro. Eu queria, já que o senhor deu só mais 3 coisinhas, Lídio. Porque só para participar, algumas pessoas sabem, mas a gente tem uma reunião. Vai ter uma reunião agora às 10 horas, daqui a um pouco, com todas as faculdades de direito, só para informar Vossa Excelência e os demais. A gente está fazendo uma reunião hoje com todas as universidades de direito, as faculdades de direitos aqui de Cuiabá, com o objetivo de implementar esse ano aqui, como já foi, acho que 2010, 2011, não me engano, foi implementado aqui um curso de extensão em direito eleitoral. É uma carência, né, na grade curricular de todas as faculdades de direito. Acho que quase todas hoje não têm o direito eleitoral, então a intenção é de realizar aqui no nosso ambiente, no nosso
espaço que tem na escola, essa reunião que inclusive já deve estar quase começando. Nós vamos fazer uma parceria também com a Escola Superior da Advocacia e com o objetivo de em cidades polos, reuniões também de direito eleitoral. Matérias específicas, e a parceria com a ESA, ela objetiva que ela traga, né, que possa agregar e trazer essa movimentação na comunidade, não só, no nosso caso, dos profissionais voltados diretamente a juízes e servidores, mas também advogados, porque nós temos uma eleição municipal o ano que vem e já seria também, né, desembargador, até comentei com a senhora, já seria uma forma de uma capacitação também para os nossos servidores. Estou parecendo o Brasac, não falando demais, né? É isso, nós estamos comentando sobre isso. Vírus. Terminou? Mas assim, democraticamente... Tá bom, né? Quanto ao encontro do presidente Pierre, até recebi também esse convite, vem para a participação do diretor e do presidente. Eu vou ver se está lá, acho que eu mandei para você também, passar para o desembargador a data certinha. Senhor presidente, Pois não. eu apenas queria fazer uma solicitação que seja convocado o Dr. Alberto Pampado, né, para as 2 sessões subsequentes de terça e de quinta, porque eu estarei ausente na semana que vem, por motivos particulares. Gostaria que fosse requisitado, então, o substituto. Aí já. Tá? Então, nada mais havendo, meus agradecimentos a todos, agradeço ao doutor advogado e até mês que vem.